Bom dia, boa noite, boa tarde. Mais um episódio do nosso podcast Pode Contar, o podcast da Confirp Contabilidade. E hoje estamos aqui com um grande amigo para falar de um tema que eu tenho certeza que vai chamar a atenção de muitos empresários, pois é uma necessidade de todas as empresas, né? Seja Visto e Lembrado é o novo livro desse grande homem, né? E eu gostaria de chamá-lo para fazer aqui, para ele mesmo fazer a sua apresentação. Rafael Mendes, da RP Trade. Fala, meu irmão. Como diria Faustão, ô louco, bicho, essa fera bicho aí, né, cara? Garoto. Irmão, obrigado aí por convidar a minha pessoa aqui para falar no podcast da Confirp. Um prazerzaço falar aí com a tua audiência, falar com os clientes da Confirp, quem naturalmente consome o conteúdo de vocês. E sim, tô lançando esse livraço, Seja Visto e Lembrado aí pela editora Alta Books. E já vou trazer um spoiler aqui para você. A galera que assistir esse podcast, tá, vai estar concorrendo aí, vai ter a chance de ganhar esse livro de presente. Pô, show de bola, hein, Rafa? Show de bola, hein? Só que tem uns pré-requisitos aí que a galera do marketing pediu para eu passar, que senão depois eles vão me chamar a atenção. Primeiro, tem que assistir no LinkedIn esse podcast. Segundo, tem que colocar lá, comentar, hashtag Seja Visto e Lembrado e marcar alguém. Tá? Show de bola. E aí, só um ponto aqui, tá, Richard? Só para deixar bem claro pra galera quem é que vai ganhar o livro. Dia 22/2, a gente vai fazer aqui em São Paulo, na Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista. Dia 22/2, às 19 horas, a gente vai fazer a sessão de autógrafo do livro. Então, o vencedor do livro vai ter a oportunidade de ir lá receber um autógrafo da minha pessoa e do meu sócio também. E quem é de fora, naturalmente, depois a gente entra em contato e vê como a gente pode enviar, caso alguém... Então, para repetir aí, Rua Martins Fontes. Na verdade, a livraria se chama Livraria Martins Fontes, que fica na Avenida Paulista. Ah, fica na Avenida Paulista. Sim, pô. Okay, sim, na Avenida Paulista. No dia 22/2, às 19 horas, lançamento e autógrafo. Lançamento. Seja visto e lembrado. Visto e lembrado, né? E isso é uma coisa muito importante. Eu conto um pouco dessa história, dessa experiência que você acumulou ao longo do tempo. Mas assim, quem que é o Rafael Mendes? Vamos entrar aqui. Eu queria entender um pouco mais sobre a sua trajetória, quais são seus big numbers, né? O que o Rafael tem aí, qual é a história desse grande homem? Legal, como você apresentou, meu nome é Rafael Mendes, eu sou CEO da RP Trader. A RP Trader hoje é a maior empresa de prospecção B2B do Brasil. Hoje eu atendo desde empresas listadas na Bolsa de Valores como Philips do Brasil, Positivo Tecnologia, Copa Energia, que faz parte do grupo Copagás, NTT Data, que é uma empresa global de tecnologia. A RP Trader hoje, que é a empresa, né, a qual eu sou o CEO e fundador, a gente hoje faz parte do grupo, né, de ecossistemas de startups da Microsoft, né? A gente recebeu o ano passado um aporte de $150 mil da Microsoft para desenvolver algumas aplicações próprias da gente. E em 22 a gente ganhou o prêmio das 100 Startups to Watch pela Pequenas Empresas Grandes Negócios. Mas quem é o Rafael além de empreendedor? Eu sou escritor, eu sou coautor do livro Seja Visto e Lembrado, junto com meu sócio Mamá Brito. Você vai no evento de luto do Popó e do Bambam? Então, lógico. Eu vou estar lá. O meu sócio é o dono do evento, o Fight Music Show. Que legal. Então, além de autor de livro, eu escrevo para a Gazeta do Povo, que é um grande veículo de imprensa, e sou professor de vendas. E para mim, meu amigo, o meu maior big number de todos é, cara, poder voltar para casa todo santo dia com a missão de que aquilo que eu estou fazendo realmente faz a diferença na vida dos outros e na minha vida também. Que legal. Assim, quando você falou um pouco da RP Trader, explica para a nossa audiência um pouco qual que é o papel dela nessas empresas. Eu acho importante até para a gente sair um pouco da parte mais conceitual e entrar na parte prática, né? Como que a RP Trader ajuda essas empresas nas suas respectivas áreas comerciais e vendas. Legal. Você, como diretor de uma grande empresa de contabilidade, sabe que o Brasil tem cerca de 22,5 milhões de CNPJs hoje. Então, a
gente tem 22 milhões de empresas. Tem É gigante, né? É quase 10% da população, se a gente for parar a pensar. Um país de 220 milhões. Desses 22,5, 9,3 milhões são de empresas que vendem para outras empresas. Empresas que são B2B, business to business. E aí o que acontece? O que é a RP Trader? A RP Trader é uma empresa que faz prospecção de clientes entre empresas que vendem umas para as outras. Então, de maneira muito simples, o que a RP Trader faz? Nós agendamos reuniões hiperqualificadas para os meus clientes que querem vender para uma empresa específica. Então, eu vou frisar, vou dar um case para você. Eu tenho uma empresa de energia fotovoltaica lá como meu cliente. E eles querem vender para grandes redes de supermercado e não sabem como chegar até ali. A RP Trader consegue chegar até a pessoa correta e agenda essas reuniões de vendas para eles. Que legal, que legal. Isso deve potencializar bastante a qualificação desses leads, desses clientes, esses próximos clientes, né? Sim, muito. Porque a gente, como amigos, né, a gente teve ali há uns 3 meses atrás uma mini convenção ali na Confirp e eu falei um pouquinho sobre qualificação, né? Qualificação de leads e realmente saber efetivamente quem é o seu cliente ideal. Quando você sabe quem é o seu cliente ideal, você diminui o seu tempo de fechamento lá no funil. Sim. E maximiza a sua possibilidade de conversão. Então o que a gente faz é trazer esse cliente que possui esses critérios de compra dos produtos do nosso cliente. E a RP ajuda o cliente que contrata esses serviços a especificar esse prospect, esse alvo, né, a ser procurado? Sim, sim. A gente tem uma etapa de onboarding onde a gente faz esse desenho dessa persona para ele. Só que a gente não faz só no campo lúdico, ou só no Excel, ou no software. A gente utiliza algumas ferramentas de Big Data onde a gente consegue ter um mapa de calor. Então a gente consegue olhar nos estados do Brasil quais empresas que dentro do perfil, né, dentro do ICP, dentro do perfil de cliente ideal daquele cliente, aonde estão essas empresas, né, e se elas estão emitindo nota fiscal, se elas estão em crescimento, e aí naturalmente a gente consegue mirar, né, a nossa prospecção, a pescar de arpão de um jeito eficiente. Que legal, Rafa. Putz, então acho que a RP Trader aí pode ajudar muita gente, né? Porque é um serviço ativo, né? Pelo que vocês buscam esses clientes por meio de redes sociais, ligações, como que funciona? A gente faz a famosa prospecção outbound, diferente do marketing digital, que é o inbound, né? Então a gente utiliza sim, a gente parte da premissa de exportar uma base de dados com essas empresas e a gente trabalha normalmente com um fluxo de cadência para chegar naquele cliente ideal. Então eu vou usar telefone, e-mail, LinkedIn, em algumas operações até WhatsApp, com o foco de agendar. Mas sim, eu vou à caça dessa pessoa. Ele não sabia que meu cliente existia. Eu vou à caça. Poxa, que legal. E esses resultados, assim, essas empresas, como que é cobrado esse serviço? É por visita agendada? É por negócio fechado? É por um pacote por mês? Como que funciona isso? Não. Desculpa. Eu gostei tanto do assunto que é uma coisa que eu vejo hoje, né? Até fazendo um parênteses, antes de você responder, me desculpe. Eu faço parte de um grupo de relacionamento, além de chamado Grupo Alliance, além de ser o executivo da Confirp Contabilidade, e essas áreas, e tanto essa associação chamada Grupo Alliance quanto a Confirp, eu estou muito próximo essa área de captação de clientes, né? Então, isso é uma coisa que a gente acaba observando, né, as diversas maneiras que as empresas às vezes se posicionam frente à área comercial, né? E para mim sempre é um aprendizado, né? Entender novas metodologias, né? Confesso, já tinha visto uma empresa no passado que fazia esse tipo de trabalho. Depois de um tempo não vi mais outra empresa desenvolvendo esse trabalho no mercado, foi quando eu te conheci, mas eu sempre acreditei que essa forma é uma forma bem inteligente de se chegar no cliente, você caçá-lo, né? Como se fosse um hunter aí, atrás de um candidato, de um empregado, você buscar esse cliente. E isso sendo introduzido como uma parte do seu canal de marketing, de canal de comunicação dentro da sua empresa para captar o cliente, eu acho que é muito importante. E como
eu queria entender como vocês cobram esse serviço, como que uma empresa, esse empresário que está nos assistindo agora, por exemplo, esse diretor comercial ou diretor de marketing pode nos contratar. Isso é acessível a empresas menores ou é só essas big empresas que existem? A RP Trader, especificamente, o meu posicionamento de mercado está muito focado para empresas que possuem produtos complexos. Então, o que seria um produto complexo? A gente gosta de pensar que ticket médio acima de $5 mil. Então, estou falando de $30 mil, $40 mil. Start inicial dali. Por quê? E eu já te falo um pouquinho sobre precificação. Cara, por que a gente gosta de trabalhar com esse cliente de venda complexa? Por 2 fatores. Porque como eu agendo uma reunião para ele, normalmente essas empresas possuem um nível de maturidade no vendedor muito bom. Então eles normalmente têm um bom fechador lá. Tá. É um cara mais experiente, com um bom poder de persuasão, com mais intelectual. E normalmente até o dono, tá? O dono tem essa paixão e ele executa o trabalho. Esse é o primeiro ponto. Qual é o segundo ponto, tá? No outbound, diferente do inbound, eu já apresentei para vocês lá que somente 3% das pessoas estão comprando agora. No outbound, você não consegue ter essa métrica de fechamento na prospecção. Por quê? Porque eu vou falar com alguém que não sabia que você existia. Nem estava te procurando. Nem estava te procurando. Então, o que acontece? O meu posicionamento tá muito, o da RP Trader está focado nesse mercado mais enterprise. Por quê? Porque hoje eu entendo que eu vou abrir uma oportunidade de negócio para uma empresa X. Cara, ela vai levar em média de 3 a 5 meses para fechar aquele negócio. Então, assim, eu entendi que o meu perfil de cliente ideal dentro da RP Trader são empresas que têm um ticket médio alto, porque uma venda ele me paga o ano. Sim. Tá? Ele me paga o ano e ele tem um bom vendedor lá na ponta, tá? E como que eu cobro o meu trabalho? Sim, eu cobro uma mensalidade. E por que eu cobro uma mensalidade? Primeiro... Pela estrutura, né? Você tem uma estrutura fixa ali, fazendo o garimpo, né? Eu vou ter uma pessoa trabalhando na operação dele o dia inteiro. Além dessa pessoa, eu tenho tecnologias por trás dessa pessoa. Então, eu tenho ferramentas de geração de lista, uma série de automações. Hoje, as minhas automações trabalham 24 horas, cara. Então, assim, eu estou disparando um e-mail de madrugada, de noite, abordando o LinkedIn final de semana. Então, as minhas tecnologias, dependendo da operação do meu cliente, funcionam 24 por 7. Apesar de nós termos falado aqui que o teu cliente não está preparado, essa tecnologia deve comunicar com esse cliente a todo momento para te preparar para essa chegada via WhatsApp ou via telefone, né? Sim. É fundamental, fundamental. Então, respondendo a sua pergunta a RP Trader especificamente, eu estou focado nesse cliente de produtos com ticket médio mais complexos, tá? Esse cara uma venda técnica. Uma venda técnica, a venda consultiva, lá, o Spin Selling, funciona perfeitamente para mim. E, sim, existem outras empresas, outros concorrentes que se posicionam mais para ajudar os PMS. E tá tudo certo, faz parte, né? Assim como a Confirp, né, tem um posicionamento específico, o nosso posicionamento ele é outro. Então, quem pode me contratar, quem estiver assistindo aqui? Cara, se você tem um ticket médio aí acima aí de 30 mil, 40 mil reais, 50 mil reais, me contrate. Me coloque para fazer a pior parte dentro do seu processo de vendas. Contratos recorrentes, por exemplo? É o fantástico. Assim, eu vou te dar um exemplo de uma empresa francesa que desenvolveu uma enzima que vai para o leite. Tá? Vai no leite. Quem que é a persona dele? Indústria do leite, laticínios, tá? No Brasil você tem poucas empresas que fazem esse processamento, tá? Cara, sabe quantas reuniões eu agendo para esse cara por mês? Quantas? No máximo 4. Nossa. Por quê? Porque eu falo com alguém específico lá dentro da fábrica. Mas esse cliente está comigo há quase 2 anos. Entende? Esse cara, uma venda do cara é 2, 3 milhões de reais. Entende? E me conta para mim, conta um pouco para mim e para quem está nos assistindo. Esse agente, esse hunter que você tem dentro da RP, ele tem que, por um momento, ele tem que também se qualificar no produto e entender muito desse produto complexo, né? Isso também é um investimento que você tem que fazer durante um tempo com esse profissional para você conseguir falar, despertar o desejo, né? E também abrir essa oportunidade de você agendar essa reunião. Ou não, ou você não chega nesse nível. Então, muito boa a sua pergunta. Acho que aqui está o grande segredo do meu negócio. Eu não falei para você, mas eu moro em Curitiba,
Você já sabe, Sim. a audiência aqui não sabe. Mas eu fui para Curitiba, vai fazer 16 anos que eu moro em Curitiba. Eu fui para Curitiba também para realizar um sonho que eu tinha, um hobby. Cara, eu fui ator amador durante muitos anos da minha vida. Você foi para Curitiba, mas de onde você era? Eu sou de onde você foi? Eu sou nascido em Cuiabá, capital do estado do Mato Grosso, mas eu vivi a minha vida inteira em Tangará da Serra, que é o interior do Mato Grosso ali, próximo de Campo Novo. Ninguém conhece. Tá, é quente lá, não? É bem quente, é bem quente. Mas, cara, então quando... respondendo a sua pergunta e fazendo a conexão com o ator, especificamente. Cara, o que eu fiz para escalar o meu serviço? Se todo hunter meu, se todo SDR meu precisasse entender desse nível de complexidade do produto do meu cliente, cara, eu levaria, sei lá, 2 meses para o cara começar a agendar. Não dá, eu não tenho esse tempo. O meu cliente me contrata hoje com a expectativa de que daqui 2 dias já tenha as primeiras reuniões. Então o que eu fiz? Eu construí dentro da minha estrutura, cara, o pessoal chama de roteiro. Roteiro. Eu criei um método de ensaio muito similar ao método teatral. Então, dentro do onboarding de um cliente meu, eu construo sim um roteiro, uma série de templates e semanalmente eu tenho reuniões de alinhamento com o meu cliente. E nessas reuniões, cara, o meu hunter, o meu SDR, ele passa por um processo de dramatização. Então, a gente tem alguns ensaios, cara. Tá. Ensaios. Então o meu profissional, ele não tem que entender do produto, ele tem que entender do roteiro e passar tem que fazer as perguntas certas. As perguntas certas, o tom de voz correto, cara. Ele tem que executar aquilo de uma forma que, se ele sair, e aí é legal do meu trabalho, eu coloco outro cara que já encaixa e pluga. Então eu não entro nesse nível de especificidade do produto dele. Não. A minha missão é, cara, eu cheguei nesse cara, despertei a curiosidade, gravei esse áudio, né? Tá. Peguei esse insumo e passo o bastão para um vendedor do meu cliente. Que legal. Rafa, e me fala uma coisa, falando assim dessa área, eu acho que isso é um canal, é uma vertente da busca do cliente. Hoje nós temos, como você diz, mídias digitais, Google Ads, uma série, tráfego pago, tráfego gratuito, enfim, tem uma infinidade de formas, todo mundo buscando esse cliente em todo lugar. Mas invariavelmente isso sempre cai na mão de uma área, de uma pessoa, ou às vezes essa pessoa, como você mesmo disse, pode ser o próprio dono da empresa. Como estruturar hoje uma área comercial de uma empresa? Assim, como que o empresário médio, pequeno, médio, ou até aquele grande que tem uma dificuldade de estabelecer essa área comercial, como começar a fazer isso? Eu sei que é uma pergunta muito aberta, mas eu acho que vendas é um negócio tão importante para a empresa, é tão importante, mas eu vejo que muita gente não cuida disso, não investe nisso. Sim. Né? O primeiro lugar, quando há uma pequena crise, corta a venda, corta a marketing. Né? Eu queria entender um pouco para esses empresários, esses investidores que estão nos assistindo, como começar, como entender, como melhorar a sua área de vendas? Boa. Cara, como começar, o ponto de partida é o meu livro, fazendo um jabá logo de cara. O livro fala sobre isso? Fala muito sobre isso. Ótimo. Muito sobre isso. Eu vou conectar com o livro e fazer a sua pergunta. Bom, Seja Visto e Lembrado. Por que eu escrevi esse livro? Porque o nome se chama Seja Visto e Lembrado. Acho que todo mundo já escutou a frase, quem não é visto não é lembrado. E essa é uma premissa em vendas. Quem não é visto não é lembrado. Mas o desafio é como ser visto e como ser lembrado. Como acertar a minha visibilidade e fixar na mente do meu cliente que ele tem que comprar de mim. Então, no meu livro, respondendo a primeira parte da sua pergunta o que o empresário tem que se preocupar quando ele pensa em vendas e marketing? Ele precisa se preocupar em como ele vai entregar a informação daquilo que ele vende para o potencial cliente dele. Eu preciso me preocupar. E o que seria essa preocupação? Cara, como eu chego até ele? Como eu chego até ele? Você citou alguns canais de aquisições. Você falou aí de marketing digital e afins e tal. Essa preocupação, ela é fundamental para entender como vai ser a minha geração de demanda, quantos leads eu terei, quantas oportunidades eu terei dentro da minha operação de vendas. No meu livro, eu explico exatamente como descobrir
aonde estão os olhos do seu consumidor. O que ele está enxergando? Eu trouxe, lembra da nossa convenção que eu peguei os panfletinhos? Sim. Que eu peguei os panfletos, que é uma escola de yoga, né, tibetana lá em Curitiba, que os caras lotam turmas de sala de aula de yoga, cara, com panfleto, R$ 500 o panfleto. Faz um milheiro. Milheiro. E aonde que eles colocam o milheiro? Onde que estão os olhos do consumidor dele? Cara, de pessoas que trabalham e que almoçam em restaurantes e que vão até o caixa pagar e são impactados com aquilo. Então, a primeira fase para um empreendedor montar uma máquina de vendas dentro da sua empresa é fazer a seguinte reflexão. Para quem eu vendo? Quem é o meu perfil de cliente ideal? Beleza, diagnostiquei. A segunda reflexão é como eu vou chegar até ele? Quais são os meus canais de aquisições para chegar até ele? E aqui eu parto da premissa que eu tenho um trabalhinho de casa. Eu vou pegar, por exemplo, um telefone e vou ligar para 20 caras. E vou fazer a pergunta para ele. Richard, quando você consome informações profissionais, quais canais você utiliza? Google, redes sociais, visitas comerciais, eu dou algumas opções. Técnicas. Revistas, eu vou fazer essas perguntas. Feito essas perguntas, ali eu direciono o meu marketing, ali eu direciono as minhas estratégias. Até aqui tudo bem? Okay. Na fase 1? Fechou. Vamos para a fase 2. Como estruturar uma área de vendas? Eu estruturei os meus canais de aquisições. A mensagem. Eu posso ter mais de um. Posso trabalhar. Posso ter vários. Mas tenha a premissa que você perguntou para o seu potencial cliente como ele consome informações profissionais. Agora eu vou estruturar a minha área de vendas. Agora eu preciso receber esse cara. Você já sabe quem são seus clientes. Já sei como chegar até eles. Você sabe o que eles consomem de informação para que você consiga chegar naquele local onde eles se interessam. Uhum. E aí? Agora eu preciso preparar minha equipe. Tá. Eu preciso preparar gente para vender para esse cara. Porque esse cara, por exemplo, diagnostiquei que Google Ads é o meu melhor canal de aquisição. Porque esse cara vai no Google buscar esse tipo de informação. Agora eu tenho que preparar meu time. Agora eu preciso preparar a minha máquina de vendas. E uma máquina de vendas ela é composta de 3 engrenagens. Primeira engrenagem, pessoas. Então, pessoas com mentalidade fundamental, mentalidade vencedoras. Pessoas com mentalidade direcionada a resultado. Vendedor que não tem essa mentalidade vencedora e que não tem essa visão direcionada a resultado, não funciona. Segundo item, processos, o famoso funil de vendas. Como que esse vendedor vai se comportar dentro do meu processo? E o terceiro pilar, a terceira engrenagem é tecnologia. Através da minha tecnologia, eu consigo fazer uma boa gestão desses meus leads através dos meus canais de aquisições, que foi na fase 1. Consigo fazer uma boa gestão do meu processo, do meu vendedor, e eu consigo mensurar os indicadores dele. Então a fase 1, pessoal que está assistindo aqui o nosso podcast, pergunte para o seu cliente, quando ele busca informações profissionais, aonde ele busca essas informações? Redes sociais, visitas presenciais, network, feiras e eventos, rádio. Pergunte para ele. Uma vez que você perguntou, invista no canal mais bem votado. Depois, monte a sua estrutura de máquina de vendas dentro da sua empresa, que é pessoas, processos e tecnologia. Um bom vendedor, um bom time de vendas, um processo muito bem desenhado para vender para esse cliente e uma boa tecnologia para mensurar o ROI disso tudo aqui. Show de bola. E isso é uma coisa assim tão óbvio, às vezes, você falando fica tão óbvio, o Rafa, mas eu vejo que uma das limitações, às vezes, de um empresário ou de uma pequena empresa é que aquele empresário ele traz para si ser o grande operacional, né? ou ele e ser também o vendedor. Uhum. E eu estava falando para você referente à minha experiência profissional. Eu tenho mais de 1.500 clientes, então uma potência. Deus me deu uma possibilidade de eu enxergar 1.500 tipos de administrações diferentes de empresas. Né? E a gente aprender com isso. E eu vejo que
uma das coisas que mais me marca é quando eu vejo que o empresário ele faz com que o negócio, tanto comercial ou técnico, gire em torno dele. Gira em torno dele. Quando ele é um ótimo comercial e tem uma estrutura técnica, vá lá. Né? O problema é quando ele é um ótimo técnico. Né? E ele não tem tempo e não tem... como ele nunca foi um vendedor, como ele nunca foi uma pessoa de venda, sempre foi uma pessoa mais voltada à sua operação, ele acaba limitando o crescimento da empresa dele, às vezes apenas através do network que ele constrói na vida dele. Como esse cara, se esse empresário aplicar esses métodos que você acabou de colocar, ele consegue construir uma área comercial? É recomendável para ele que ele tenha alguém fazendo isso por ele, abrindo esses caminhos, seja através de uma empresa como a RP Trader, que você tem, eu acho que é um canal de venda, é um canal de busca, né? É um canal de aquisição. É um canal de aquisição. É um canal, Seja com outros canais, como o Google Ads, seja com outros tipos de ferramentas na área comercial. O que você fala para esse empresário? Porque às vezes ele tem uma potência de um produto, só que ele não consegue converter isso e perde oportunidades, né? Cara, eu sempre vou pegar alguns pontos do evento que a gente teve com você. A gente é amigo, né? A gente tem um relacionamento aí com a família. E eu lembro que eu falei uma frase para você, e eu sempre falo essa frase quando tem algum dono de empresa nos meus treinamentos. Eu disse assim: o Richard Branson, da Virgin, aquele cara, né, tem uma frase: a missão de um CEO, a missão de um empresário, de um dono de uma empresa, é remover todos os obstáculos que um cliente dele pode ter, um potencial cliente dele pode ter ao comprar um produto ou um serviço dele. Essa é a principal missão de um empresário. A principal missão de um empresário é remover qualquer obstáculo que impossibilite o cliente comprar o produto ou serviço dele, incluindo ele. Incluindo ele mesmo. Mas como pensar nisso? Ok. O empresário ele tem uma... E eu vejo também isso também, não sou a pessoa mais inteligente do mundo, mas graças a Deus eu tenho um sócio, eu faço parte de uma associação de empresários, a gente acaba discutindo esse tipo de situação e muitas vezes a minha origem é técnica, então eu me vejo muitas vezes... eu tenho uma tendência natural a entrar mais tecnicamente em determinados assuntos. Isso me traz um diferencial numa questão de vendas, porque eu tenho uma venda técnica, eu vou saber administrar melhor isso, mas, por outro lado, eu me sobrecarrego com essa parte técnica, deixando a parte comercial de lado. E muitas vezes, o técnico, quando ele vende, ele tem que entregar. Então, e eu vou responder para você. Baseado nessa frase, e aí, cara, não existe, no mundo dos negócios não existem verdades universais, ok? Mas eu vou basear nessa frase e vou basear na capa do livro do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. Cara, o primeiro item que um empreendedor precisa entender, de nada vale ele ser o melhor técnico ou o melhor desenvolvedor daquilo que ele faz em si, se ele não sabe como vender aquilo, se ele não é um vendedor daquilo. O cemitério tá cheio, cara, de inventores, ok? Tá cheio de inventores. Então, qual é o primeiro recado que eu trago para qualquer empreendedor? E aí sim, como um professor e defensor daquilo que eu vivo, que é vendas. Cara, se precisar abandonar, e assim, abandone os outros afazeres operacionais, incluindo aquilo que você era como técnico, para migrar para vendas, faça. Porque tudo num negócio inicia-se a partir de um contrato fechado. Tudo. Um contrato fechado, o cara faz com que você traga, em algum momento, até pessoas melhores do que você tecnicamente para poder fazer aquela entrega. Agora, entregar a sua área comercial a Deus dará, meu amigo, contando com a sorte, cara, é uma loucura. A sua empresa não está pronta para vencer, sua empresa está pronta para morrer. Então, o primeiro passo é um exercício total de autoconhecimento, de entender que a primeira responsabilidade que eu tenho com o meu negócio é
de vender os meus produtos e o meu serviço. E eu preciso estar à frente disso. Mesmo se eu sou uma empresa grande e tenho um gerente comercial, uma diretoria comercial, uma área de growth, eu preciso ter os olhos voltados para isso. Porque você concorda comigo que tudo fica mais fácil para se resolver depois que você vendeu, depois que entrou dinheiro? Sim, lógico. Tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil, tá? E aí, só um outro ponto. Agora, respondendo para você, trazer de maneira mais aplicável para a nossa audiência que está aqui. Cara, quando o meu último emprego de carteira assinada, eu era gerente comercial de uma grande empresa de tecnologia lá em Curitiba. A gente ganhou o prêmio da revista Exame das empresas que mais crescem no Brasil. E eu lembro, Richard, que o CEO da empresa falou para mim, como é que está o teu processo seletivo para novas pessoas no time de vendas? Eu falei para ele, eu parei com o processo seletivo, não precisa, a equipe está coesa, a gente está vendendo, ganhamos o prêmio agora. Não, abra o processo seletivo. Por quê? Ele falou, Rafael, nunca contrate alguém, cara, porque você está desesperado para contratar, porque você pode contratar errado. Então, qual é a segunda dica que eu dou para qualquer empreendedor que quer diminuir a perenidade do seu negócio, a dependência, o nível de dependência dele? Primeira dica, cara, entenda que sim, o melhor vendedor do seu produto ou seu serviço é você mesmo. Fato. Por mais que você não tenha habilidades com vendas, mas tem algo que um americano, Chet Holmes, diz que o vendedor com maior paixão é aquele que vende mais. E cara, o empresário normalmente ele tem maior paixão sobre aquilo que ele vende, ou sobre o produto dele. Segundo, e aí cara, eu vivo isso em todos os meus negócios, mantenha um processo seletivo sempre aberto. Porque se você vendeu e você tem mais ou menos as pessoas que podem trabalhar na sua empresa para atender aquela demanda, essa passagem de bastão ela é mais fácil. E o terceiro passo, tá, Richard, para finalizar, e eu volto para você. Pô, mas eu sou um técnico, eu gosto que as coisas sejam assim do meu jeito. Cara, eu sou sócio de uma empresa de formatação de franquias. Eu sou o growth hacker dela. E cara, qual que é o grande diferencial de uma franquia? A transferência de know-how. Na minha cabeça, todo empresário deveria pensar como um dono de franquia. Cara, o maior erro, Richard, é você ter a expectativa que os seus funcionários façam igual você faz. Não vai fazer. Nunca farão. Agora, eles podem replicar algumas coisas do jeito que você faz através de manuais, processos. Vídeos, processos. Então, cara... Tecnologia. Então, empresário, você que está aqui, primeiro, cara, acorda. Irmão, acorda. Se você não mudar sua mentalidade em relação a vendas, cara, seu business vai morrer. Segundo passo, mantenha um processo seletivo sempre aberto. E o terceiro, tira tudo que está dentro da sua cabeça. Hoje tem no YouTube não listado, você não paga nada, você pode subir vídeos ali. Traga os processos ali. E uma coisa que você falou, que eu compartilho de tudo que você falou. Parece que você fala e são... Parece que a gente já conversou sobre isso e nunca conversamos. Apesar de você ter feito um treinamento para a Confirp, ao qual eu participei, e sempre a gente agrega muito conhecimento nisso. Mas ao longo da experiência, algumas coisas você vai notando, você vai aprendendo através de treinamento, através da experiência de vida. E uma das coisas que eu vejo é que muitos empresários começam a se preocupar com venda quando ele perdeu um ou mais clientes. Claro. Assim como ele começa a se preocupar com um funcionário quando ele perdeu o funcionário. Eu acho que essa grande dica que você está dando referente a manter um processo seletivo de um vendedor, isso serve para qualquer tipo de pessoa dentro da empresa. Para a vida serve isso. Outra coisa que eu também corroboro muito com o que você falou. Ninguém vai fazer melhor do que você. Nunca. Não, então, nunca. É aí que você entra a grande inteligência, né? Você transmitir, você conseguir copiar de uma forma melhor, uma forma que as outras pessoas consigam fazer tão quanto você fez. Talvez não vá ser com a sua qualidade, mas é aí que você consegue se multiplicar. Claro, né? Claro. E a perda de pessoas e clientes vai
naturalmente acontecer. Isso é a coisa mais certa que vai acontecer. O problema, o cliente não vai ficar o resto da vida com você e nem o funcionário vai ficar o resto da... Então você tem que estar sempre preparado para isso. Sempre. Estruturando uma área comercial, uma área operacional para entrega. Eu acho que aí esse empresário que está nos assistindo, ele tem que entender que o que cabe para vendas cabe para tudo. Richard, e a gente tá vivendo uma nova era. E aí, cara, eu tô experimentando isso no meu negócio agora. Cara, que para mim foi uma grande evolução de mentalidade. Eu vou fazer o jabá desse livro. Tem um livro chamado Trabalhe 4 Horas por Semana, do Timothy Ferriss. Cara, se você não Trabalhe 4 horas por semana. O título é polêmico, parece livro de preguiçoso, mas não tem nada a ver. Cara, esse livro mudou a minha visão como empresário. Assim, eu acho que me levou para um próximo nível. E eu tô fazendo isso na RP Trader. Automatize tudo que é manual. Tudo que é repetível. Cara, você ganha escala. Não existe nenhum funcionário na sua empresa que pode trabalhar 24/7. Agora os algoritmos podem. Sim. Cara, automatize tudo. Mas tudo. Hoje a gente tem tecnologia para automatizar muita coisa. E quando você automatiza muita coisa, você tem mais tempo para pensar, cara. Você tem mais tempo para vender. Entende? Então, a gente já está vivendo uma nova era, cara, de automação de muita coisa. Os meus gestores, essa semana, só para a título de curiosidade, eu fui aprovar uma semana de pagamento e tal, né? Aprovar a folha. E aí eu cobrei a minha head financeira. E aí eu falei assim, cara, eu tô indo viajar para São Paulo, cadê as informações? Não, o pessoal ainda não subiu os dados na planilha e tal. Cara, eu queria morrer com a palavra planilha. Eu achei que eu ia sofrer um infarto. Eu falei assim, a gente contratou uma pessoa só para automação da empresa. Chamei a menina e falei assim, cara, mês que vem eu não quero mais nada de planilha na área financeira. Eu quero automação 100% disso. 100% disso. Cara, 2 dias já automatizaram um monte de coisa já. Mas você sabe, Rafa, que também, né? Voltando sempre no que a gente vê, o que a gente tenta aplicar e o que a gente faz no dia a dia. Eu sou um fanático por tecnologia, tanto é que na Confirp nós temos uma área chamada EAR. Chamamos carinhosamente de EAR, que é a abreviação de Engenharia de Automação e Robotização. Então nós temos um time que fica observando todos os processos produtivos e repetitivos e eles desenvolvem robôs, a Python, Automate, ou às vezes até sistemas que eu já utilizo, subutilizo, que da hora. Que acontece muito, né? Nós consumimos uma série de softwares que muitas vezes esses softwares vão evoluindo e as pessoas não percebem isso. E esse time de robotização, de automação, eles ficam observando se eu tenho dentro do software contratado, da ferramenta contratada, mecanismos que eu possa utilizar para deixar de ter atividades operacionais ou buscar mudança de processo. Que isso acontece muito dentro de uma companhia. Você mudar às vezes o processo, uma forma de fazer, você muitas vezes resolve o problema sem você precisar investir em nada mais, ou através de desenvolvimento próprio, de ferramentas, como você falou, que trabalha 24 horas por dia fazendo processos repetitivos. Mas, Rafa, eu só consigo enxergar isso. Eu só consigo enxergar isso, eu só consigo tomar esse tipo de decisão porque eu não estou preso na operação e não estou preso numa venda, né? Eu me posiciono e eu acho que esse é o papel de todo empresário. Por isso que eu falo que você tem o que você comentou. Por isso que eu falo, tem que comprar o livro, porque eu acho que tem coisas tão óbvias que a gente passa por cima. Quando o empresário ou o executivo está preso na operação, ele não pensa estrategicamente. Não. E aí ele não pensa estrategicamente em vendas, ele não pensa estrategicamente em marketing, ele não pensa estrategicamente na operação dele. Em contratar gente certo, tudo. talentosos. Tem muita gente talentosa desempregada, cara. Não, muita gente boa. E a missão da empresa, né? Você tem quando você começa a pensar estratégico, parece que você começa a repensar o seu negócio. Ontem, vou fazer um parênteses, assim, eu sei que é entrevista com você, mas eu gosto tanto desse tema, eu vou roubar um pouquinho o espaço.
nós temos na Confirp uma área, a camada da diretoria é dividida em duas camadas, diretoria estratégica e diretoria operacional. Né? Toda a diretoria se reúne mensalmente para falar dos resultados, e cada um presta conta para todos os diretores, das coisas positivas, negativas. Fazemos isso há mais de 23 anos. Né? Desde quando nós implementamos ISO 9001, nós criamos essa rotina mensalmente de analisar os resultados. Mas nós temos uma outra reunião mensal, que chama reunião de diretoria estratégica, que nós temos uma pauta anual de tudo que é estratégico que a gente tem que fazer na companhia. Ontem a gente estava discutindo, por exemplo, repensando o organograma da empresa. Que legal. Porque a empresa ela vai crescendo em determinadas situações e algumas áreas elas passam a não fazer, ou funções, elas passam a não fazer mais sentido dentro da estrutura ou dentro de onde elas estão lotadas. Né? E essas modificações de responsabilidade faz com que a gente também entenda, peraí, eu estou fazendo um negócio aqui que eu estou repetindo o esforço. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente só consegue fazer isso quando você não está envolvido dentro dos processos operacionais. Você consegue enxergar a sua empresa de fora. E eu acho que aí, fazendo um paralelo para vendas, marketing, que é uma área que eu também me encanto com ela, eu acho que tem tudo a ver. Né? E essa questão esse ponto, você fala, putz, eu tenho que ter alguém permanentemente sendo contratado. Assim, é tão óbvio para mim, porque, e por que tanta gente não faz isso? Às vezes ele não quer investir. Né? Essa vem a pergunta que eu quero fazer para você. É inteligente não investir em vendas, ou não investir em canais de aquisição, ou não investir em vendedores, ou não investir em área comercial, ou não investir em marketing? Meu Deus, cara, eu... Na verdade, não é nada inteligente. Não é nada inteligente, cara. Porque o que é um empreendedor? Cara, ele é realmente alguém que investe no seu próprio negócio. No desenvolvimento do seu próprio negócio. Cara, eu cuido muito das empresas que eu sou sócio. Eu cuido muito para não ter... Nas que eu atuo como Growth Hack, para não ter CEOs caros. Por que CEOs caros? Seu cara é o cara que estamos faturando X ou Y e a pessoa já está pensando no bônus dela. Meu irmão, eu gosto de olhar para a empresa como um bebê. Você não tira o leite da mamadeira do bebê para sustentar você. Entende? Então, quando você deixa de olhar para o seu negócio como algo que precisa ser de maneira sempre investir em crescimento do seu negócio, cara, você está matando seu bebê, cara. Você está matando seu filho. Você está pensando só em você. E marketing, como a gente já falou, que marketing e vendas é o que traz a comida para dentro de casa. É o que traz o cliente para dentro de casa. Então, eu prefiro... sinceramente, sim, eu no início da minha empresa hoje, graças a Deus as coisas não acontecem isso, mas, Richard, já tive meses, cara, em que bem no início do negócio, ali, primeiro ano, cara, eu não tirava o meu Prolabore. Eu dava aula de noite, final de semana, cara, fazia o que tinha que fazer. Exatamente para aquilo que eu tiraria de Prolabore, cara, para reinvestir em marketing e vendas pro meu negócio. Por quê? Porque eu entendia que aonde eu estava semeando, eu ia colher aquilo. Então, quando um empreendedor deixa de investir naquilo que fará o negócio dele crescer, meu irmão, você tá dizendo, cara, eu vou tirar uma madeira do meu bebê aqui e morre raquítico aí. Não é burro, ele não é bobo, ele é burro e assassino, que ele tá matando o sonho dele. Assim, eu concordo em gênero e grau. Mas vamos falar um pouquinho mais do livro. Conta pra gente o que a nossa audiência, ao adquirir essa bela obra, terá de experiência. Sei que vai ter que ler, entender, mas assim, qual que é a grande mensagem, além do seja visto e lembrado, o que ele pode trazer para a nossa audiência? Eu criei uma metodologia chamada Matriz Seja Visto e Lembrada. Então, basicamente, um negócio passa por 4 fases. 4 fases. Um negócio, quando ele nasce, ele tem baixa visibilidade,
e má afinidade. Baixa visibilidade, não é visto. Má afinidade, não é lembrado. Eu não sei quem você é e eu não sei se você é bom. Esse é o primeiro estágio inicial de qualquer negócio. Eu começo a conquistar alguns clientes, eu vou para o meu terceiro estágio, que é o quê? Eu continuo com a visibilidade baixa, mas como eu sou o empresário que vende e entrega, o pessoal começa a gostar do meu serviço. Então a minha afinidade aumenta. Mas a minha visibilidade ainda está em baixa. Agora, o que o meu livro fala é como que eu faço para aumentar a minha visibilidade, ou seja, ir para o estágio 2, e como que eu faço para aumentar a minha afinidade, que eu ainda não encontro no estágio 2. Para ir para o estágio 2, eu preciso aumentar a minha visibilidade, eu preciso ser visto. E na parte 1 do meu livro, eu ensino como aumentar essa visibilidade. Como utilizar os canais de aquisições, os canais de visibilidade, para que o seu potencial cliente enxergue você e diga, cara, quero comprar desse cara. Quando isso acontece, automaticamente você vai para a fase 2, dentro da matriz Seja Visto e Lembrada. Mas, infelizmente, você começa a ter o quê? Um problema de entrega, um problema de má qualidade do seu produto, porque você cresceu, normal. Agora você precisa ajustar aquilo ali. Na parte 2 do meu livro, que é a parte da lembrança, eu trabalho a afinidade. Então eu estou famoso, tenho bastante visibilidade e tenho os meus processos de vendas, especificamente, onde o meu time de vendas consegue gerar essa afinidade no subconsciente do meu cliente, que é o Eldorado, né? Todo mundo sonha em ser visto e lembrado. Então a minha metodologia, ela brinca com essa matriz Seja Visto e Lembrado. Então eu saio do estágio 4, com baixa visibilidade e má afinidade. Subi um pouquinho aqui, agora o pessoal gosta de mim? Legal. Cara, preciso crescer, preciso ter mais clientes. Como? Eu te ensino a aumentar a visibilidade. Caio lá para o estágio 2 da matriz. Cara, tô ganhando cliente, mas meu time de vendas é ruim. Meu gestor aqui tem esse problema. Meu cliente não está ficando na minha base. Eu te ensino a ser lembrado. E aí eu subo para o Eldorado. Visto e lembrado. Que legal. Então eu vou trazendo um método científico para trafegar. E vai ter sorteio, né? Que você falou no começo. Vai ter sorteio. Para aquele que pegou agora o barco andando, não pegou o comecinho da nosso podcast, como faz para participar desse sorteio? A gente vai estar transmitindo no LinkedIn, né? O podcast. A galera tem que comentar ali no texto hashtag Seja Visto e Lembrado e seguir a página da Confirp.contabilidade, né? Colocar a hashtag... Eu sei que você ia esquecer isso, Rafa. Cara, isso eu esqueci. Eu tô fazendo aqui... Eu tô eufórico das outras coisas. Eu tô fazendo uma propaganda do livro. Eu tô tão encantado com o tema. Eu venho aqui, eu falo de imposto de renda, eu falo de reforma tributária, eu falo de offshore, falo de contabilidade, falo de tudo. Quando a gente pega um assunto tão gostoso que é vendas, marketing, né? É um negócio que todo mundo devia cuidar na sua empresa com muito amor. Sim. Né? E eu acho que essa ferramenta, essa obra que você desenvolveu, vai abrir a cabeça de muita gente. Muita gente. Só um ponto que você falou aqui, a nossa direção de marketing está aqui do meu lado. Você vai colocar aqui no bate-papo também para a galera saber como fazer? Então tá bom. Se eu esquecer, a galera ela vai nos ajudar lá depois. E não pode esquecer de seguir a Confirp nas redes sociais. Legal. Clique, dê clique no nosso sininho aqui, compartilhe nossos conteúdos, siga-nos no Confirp Contabilidade, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no canal Confirp no YouTube, né? E para saber mais da Confirp também, a nossa audiência pode entrar no site da própria Confirp, confirp.com. Né? Boa. Rafa, nós estamos chegando aqui nos momentos finais. É um papo que eu vou falar para você aqui. A gente pode esticar para tudo quanto é lugar esse assunto, porque é um tema que me agrada e eu acho que agrada a todos os nossa audiência. Né? Gostaria que você colocasse aí sua mensagem final ou algum ponto aqui que você acha importante que a gente não comentou e você gostaria de deixar registrado aqui no nosso podcast da Confirp Pode Contar. Cara, eu vou deixar um recado final. Eu quero convidar a audiência que está assistindo a ir
Principalmente se você é aqui de São Paulo, a gente vai fazer a sessão de autógrafo do Seja Visto e Lembrado na Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, no dia 22/2, às 19 horas. Vai ser um prazer te receber lá, te dar um abraço, autografar o seu livro. Você que quer ganhar o seu exemplar, o nosso time, o time de marketing aqui da Confirp já colocou também as informações, né? Vai ser um prazer também te presentear com esse livro. E o meu recado final é, cara, tudo que o empresário tem que fazer é remover obstáculos entre um cliente e a empresa dele. Tem que remover obstáculos, inclusive se ele for esse obstáculo. Vendas, cara, vendas salva vidas, vendas salva sonhos. E tudo começa com vendas. Depois a gente organiza. Como que a nossa audiência pode encontrar Rafael, da RP Trader? No Instagram, @rafamendes.sales. Também tem o Instagram da RP Trader, @rptrader. No LinkedIn, vocês podem me encontrar como Rafael Mendes RP Trader. E no LinkedIn da RP Trader, RP Trader. Mas vou lá na Amazon, Seja Visto e Lembrado. Irmão, quero agradecer de coração. Muito obrigado mesmo. Você é uma pessoa sempre encantadora, sempre disponível. Estamos fazendo um trabalho juntos aí referente à área comercial. Gosto de conversar, gosto das suas metodologias, coisas muito práticas. Tenho certeza você, a audiência que está nos assistindo, você empresário que está com problema na área de comercial, está com problema na área de marketing, vale a pena bater um papo com esse homem, porque ele vai ajudar você a encontrar os caminhos. E, como eu disse, né? Vamos prestigiar esse trabalhador, né? esse operário da área comercial a vender essa grande obra. Obrigado, cara. Obrigado por tudo. Até a próxima. Tamo junto. Valeu!